impossível contar a história do futebol brasileiro sem passar pelo Fluminense Futebol Clube. Aqui nasceu o futebol, aqui nasceu o primeiro estádio de futebol, aqui nasceu a paixão pelo futebol, aqui nasceu a seleção brasileira. Graças ao Fluminense, graças a esse campo daqui, a seleção brasileira teve a primeira partida da história dela no dia 21 de julho de 1914, data dos 12 anos de fundação do Fluminense. E o Fluminense, a seleção brasileira já nasceu ganhando, ganhou aqui de 2-0, com o primeiro gol sendo um tricolor que fez, que foi o Oswaldo Gomes. O primeiro goleiro da seleção foi o Marcos Carneiro de Mendonça, outro grande tricolor. It's historic. It's 100 years ago the Brazilian national team played its first match and it was against us. And so 100 years later we're here. And just to recreate that moment, playing in the original stadium, kicking off the match with the original ball, that's a fabulous piece of history reenacted. And the Laranjeira Stadium is extremely atmospheric. And you can feel the 1914 match, how it was there. É uma satisfação muito grande, mais uma vez estar fazendo parte da história, né? Mais uma vez, eu tenho que dar graças a Deus por estar mais uma vez aqui dentro, estar participando de tudo isso, estar sendo lembrado, estar podendo participando junto com nossos guerreiros. E a gente vai fazer de tudo para que quem participe consiga ver uma excelente festa, consiga ver um grande jogo, consiga ver o Fluminense e a gente continue participando dessa história do futebol nacional. No estádio das Laranjeiras foram vendidos os primeiros ingressos de futebol no país. Aqui, exatamente neste campo, o mais antigo do Brasil, onde há 100 anos nasceu a seleção, nasceu também a palavra torcida. Neste estádio, construído pelo Fluminense, para que o Brasil vencesse o seu primeiro campeonato e reconstruído para que ganhasse o segundo, a seleção jogou 18 partidas. Aqui vencemos a Argentina, a França, o Uruguai, o Chile, o Paraguai e os Estados Unidos. Aqui, onde o Brasil jamais perdeu. A partir de 1914, essa evolução do contato Fluminense-Seleção Brasileira só começou a crescer. Em 1919, o Brasil teve a oportunidade de sediar o seu primeiro grande campeonato, que foi o Campeonato Sul-Americano de Seleções, e graças ao Fluminense isso foi possível. O Fluminense chama para si a responsabilidade e constrói, com os próprios recursos, o Estádio das Laranjeiras. É a primeira praça de esporte, de futebol da América do Sul. Então aqui nasce a paixão do futebol, nasce o torcedor, nasce tudo aqui. Passa por toda a história da seleção brasileira nas Laranjeiras, um lugar onde o Brasil jamais perdeu. Essa história, foi crescendo sempre década a década, com grandes personagens ligados ao Fluminense. Já na Copa de 1930, o Fluminense ofereceu ao Brasil o capitão da seleção brasileira e também o autor do primeiro gol do Brasil em Copas, que foi o Preguinho. Naquela Copa também tinha 5 atletas tricolores presentes. O goleiro Veloso foi o primeiro goleiro do Brasil a defender um pênalti numa Copa do Mundo. E passando a história das Copas de 1938, o Fluminense também teve 5 grandes representantes naquela Copa. O ataque, boa parte do ataque da seleção, Romeu, Tim e Hércules já era formado pelo Fluminense. O goleiro, Batatais do Fluminense, Machado, o zagueiro também tricolor. E essa Copa o Brasil fez uma boa campanha, foi 3º lugar, foi a melhor campanha até então do Brasil. Essa história de ligação do Fluminense com a seleção brasileira foi num crescente, tanto que em 1949 o presidente da FIFA visitou o Fluminense, o Jules Rimet foi até a sala do Fluminense, sala de troféus,
do clube e falou que o Fluminense é a organização desportiva mais perfeita do mundo. Isso inclusive está retratado nesse livro. E um ano depois o Brasil sediou a Copa do Mundo de 50, foi o primeiro grande evento mundial o Brasil sediando. E mais uma vez o Fluminense teve muita ligação com a Copa naquela época. Tanto que antes da Copa o Fluminense enfrentou a seleção do Uruguai 2 vezes no Estádio Centenário de Montevidéu, empatou as duas, uma de 3-3, outra por 1-1, que era justamente o resultado que o Brasil precisava para ser campeão. 2 anos depois o Fluminense vingou a derrota da seleção brasileira na Copa de 50, jogando contra o Peñarol no Maracanã pelo Mundial Interclubes, e venceu o Peñarol de Didi e Tiafino por 3-0, que foi o fundamental para embalar o time rumo à conquista da Copa Rio de 52, na época o Campeonato Mundial Interclubes. Aí nós passamos pelos anos 50, que surge o Maracanã, e quem faz o primeiro gol do Maracanã? Um atleta do Fluminense, o jogador Didi. Teve vários grandes jogadores que foram revelados aqui, que fizeram excelentes serviços para a seleção brasileira, como o Didi, Carlos Alberto Torres, Altair, Jair Marinho, todos campeões mundiais. É toda uma história de tricolores que serviram à pátria. E depois a gente passa na década de 80, enaltecendo Tele Santana, que como técnico é reconhecido como um dos maiores da história do Brasil. Carlos Alberto Parreira, que nasceu aqui nas Laranjeiras em 1966, começou a trabalhar e depois ganha o título do Brasil em 94. Falamos da conquista do Brasileiro de 70, quando o Fluminense conquistou o campeonato mais difícil. Por quê? Se a seleção de 70 era a maior do planeta, naquela época todos os titulares jogavam aqui o Campeonato Brasileiro e o Fluminense é que venceu. Imagina só, Santos tinha Pelé, no Botafogo tinha o Jairzinho, o Tostão no Cruzeiro, e quem ganhou esse título foi o Fluminense. E me lembro também, depois disso, na Copa de 94, quando o Brasil ganhou da Holanda, um jogo difícil, Estava 2-2, até que o Branco fez aquele gol de falta, um golaço, um gol com efeito, e levou o Brasil à semifinal da Copa do Mundo. Um jogo que talvez tenha sido mais difícil do Brasil contra a Holanda. Capricha, Branco. Perna esquerda, partiu, bateu! Gol! 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 Se não fosse o Fluminense, não existiria Rio de Janeiro. Foi o Fluminense que inventou a esquina, foi o Fluminense que inventou a camaradagem carioca, porque foi o Fluminense que trouxe para cá a maior paixão do brasileiro, o futebol. Nós somos a história. Nós estamos muito contentes de estar participando desse jogo amistoso com a equipe da Itália, que é uma equipe de tradição, uma escola muito importante no futebol mundial, uma seleção que vai participar da Copa do Mundo, e para nós é enriquecedor esse encontro de escolas diferentes. É uma escola que, por tradição, eles têm como grande trunfo um treinamento e um desempenho na parte defensiva que é considerado o melhor do mundo. Uma organização tática muito boa, disciplina tática, essa organização de jogo que eles são muito eficientes. Então, todas essas coisas a gente está procurando aproveitar, logicamente, como temos culturas diferentes, procurando adaptar isso ao que se faz aqui no Brasil. Estamos evoluindo e vamos continuar trabalhando para que a gente possa, no futuro, estar jogando próximo do que eles fazem, porque será o futuro do futebol. Acho muito bacana, né? Você, numa pré-copa, você ter uma participação
de uma certa indireta, com uma seleção da Itália, 4 vezes campeã do mundo. Para nós, eu acho um privilégio participar de um evento como esse. Se fosse jogador, eu queria jogar muito esse jogo. É um jogo que eu vou mostrar minha imagem para o mundo inteiro, cara. Não só Brasil, é o mundo inteiro que está vendo. Então por isso que eu acho que é importante. Para o clube propriamente dito também, porque o clube acaba sendo reconhecido no mundo inteiro, né? E vai ser uma experiência, eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa para o Fluminense, porque você imagina, o Fluminense deve ter uma quantidade da colônia italiana que é torcedor do Fluminense e que vai ver a seleção italiana jogar com o Fluminense, né? Então eu acho que isso vai ser importante também como clube, né? Para a própria torcida ter esse contato. Historicamente eu acho bacana, porque tem a colônia italiana ligada ao Fluminense e tem essa questão que eu acho que você vai ter contato com uma seleção que está prestes a jogar uma Copa do Mundo. Então, isso para o atleta não só o atleta da seleção italiana, mas o nosso atleta, é de uma importância fundamental, né? E você contracenar com jogadores como o Buffon, o Balotelli e outros, né, grandes jogadores que tem na seleção italiana. Eu me sinto lisonjeado de fazer parte disso, me sinto mesmo. Isso é uma coisa que fica guardada para todo mundo, cara, para sempre. Para entrar na história, né? A rapaziada tá focada, fez uma excelente semana de treino. E a gente tem certeza que os meninos vão estar leves, vão estar soltos, praticamente bem posicionados, vão fazer um grande jogo. O resultado eu acho que fundamentalmente não é o mais importante. Para nós é importante porque a gente vai testar também como é que a gente joga com um esquema europeu. Ou seja, esquema duro na marcação, forte, de força, de velocidade. Isso também vai ser importante para a gente vai ver se esse caminho que a gente está tomando também está ok. Então o resultado é o que menos importa, cara. Eu acho, né?